Amigas e amigos, Base 1 Cast, mais um episódio. Estamos começando mais um episódio com um assunto que ele é super interessante e que diz respeito à nossa transformação, né, como indivíduos. Aqui a gente vai falar de educação e os seus desafios para o século XXI. Né? E hoje, em especial, a gente tem uma convidada. Depois eu vou passar naturalmente a palavra para ela, onde ela vai se apresentar de maneira adequada. Mas nós vamos falar com uma pessoa que tem só 35 anos de experiência na área de educação. E não só isso. Além de todos esses anos de experiência na área de educação, vivendo tantos desafios e tantos tropeços, principalmente aí recentemente com a, infelizmente, pandemia, também é fundadora da Associação Brasileira de Endometriose. Tá? Até para que vocês saibam, essa pessoa fez com que a endometriose fosse efetivamente conhecida no país. Nós vamos conversar hoje com a Eleuze Mendonça. E antes que todo mundo me pergunte, porque eu sou Eduardo Mendonça, CEO da Base 1, não esquece daquele joinha, seguir a gente nos canais, Base 1 Cast, canal Barueri, etc. Sim, ela é minha irmã. Eleuze, seja bem-vinda e obrigado pelo convite. Oi, Edu, muito obrigada. Prazer imenso estar aqui e falar de um tema bastante interessante, que é a educação e que sempre esteve, digamos assim, na crista da onda e muito mais, principalmente agora, né, nesse momento tão desafiador que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu fico assim, eu estou impressionado nos últimos anos, e aqui eu puxo até de experiências próprias, né, das quais você compartilhou e conviveu um pouco comigo. Eu venho da área de tecnologia, a Base 1 é uma empresa de consultoria na área de tecnologia, e quando os cursos universitários eram os tradicionais que existem até hoje, quando eu comecei minha carreira na área de TI, eu já comecei viajando. Então, terminar uma faculdade para mim era um parto, porque não dava, eu tinha que viajar. E viajei o país inteiro, viajei a América Latina, viajei para um monte de lugar e não dava. Aí eu fui me inscrevendo nos cursos de EAD. Eu estou falando de mais de 10 anos atrás. Sim. Né? E o quanto que isso evoluiu hoje em dia. Né? Mas vamos começar esse assunto falando realmente desses desafios da educação no século XXI. Exatamente, Eduardo. Então, olha, eu diria assim, você já tocou, eu acredito que na parte assim, nevrálgica, né, da educação, que é esse desafio enfrentado pela tecnologia que nós estamos tendo agora, né? Com toda esse avanço da tecnologia e onde que nós podemos adequar a educação, principalmente a educação básica, dentro desse universo tão maravilhoso que é o mundo tecnológico. Sim. Porque, veja bem, a educação ela tem que saber consorciar as mudanças que estão acontecendo, né, ocasionadas pela tecnologia e as suas diversidades metodológicas. Sim, adequar concordo. a tecnologia dentro da metodologia que ela está utilizando. E para isso, é claro, a gente demanda de uma série de pré-requisitos e passa, portanto, desse grande desafio, que é adequar o meio tecnológico à nossa realidade pedagógica. Tá? Realidade pedagógica. Isso é tão interessante e me lembrou aqui de projetos que eu trabalhei no passado, até para poder tentar corroborar. Em 2008 eu trabalhei num projeto com a Intel. Né? Sim. Na época era o famoso laptop de $100, o PC de $100 para educação básica. Sim, né? Não era o projeto UCA? Um computador por aluno. Exatamente. Era o projeto UCA. Uhum. Exatamente, que quem trouxe esse conceito para o Brasil foi o Negroponte, que era o laptopzinho verde e branco, e a Intel naturalmente desenvolveu dela, que é o Classmate PC, que ele é azul e branco, e isso em 2008. Então, eu fico imaginando essa adaptação que precisa ser feita do modelo pedagógico junto com a tecnologia para criar essa aderência, né? Exatamente. Para fazer, assim, no caso, inserir esse jovem, até mesmo essa criança, dentro desse mundo altamente tecnológico.
Quer ver um exemplo? A semana passada aconteceu aqui em São Paulo a Feira de Tecnologia, né? Sim, o Campus Party. Isso, e me chamou muita atenção o depoimento de um garotinho de 11 anos. Ele todo animado, estimulado, vendo lá um robozinho da nanotecnologia. Você precisa ver a paixão que esse menino falou sobre a nanotecnologia. Que legal. Sobre o uso da nanotecnologia nas práticas, no caso, diárias. Então, esse envolvimento da criança, do adolescente, do jovem com a tecnologia é que vai dar, digamos assim, o start ou melhorar a nossa qualidade de vida, porque é um dos aspectos que eu também quero abordar nessa questão dos desafios da educação. Sim, tá? Os desafios sim. agora do século XXI, porque você consorcia, né, a tecnologia, mas até que ponto a tecnologia é um desafio para a educação? E junto com a tecnologia, tem toda essa situação que nós vivenciamos agora, que foi com a pandemia. Justo. Então, tem a questão do ensino híbrido. Tem também, colocando aí no caso, a criança e o jovem ou adolescente como sendo o protagonista. Então, nós estamos assim mudando toda essa dinâmica dentro do universo pedagógico, dentro do universo de uma escola Sim, tradicional, né? É muito legal isso que você está trazendo e até para poder adequar esse dinamismo que o processo educacional tem que proporcionar para aqueles que precisam estudar, precisam adquirir conhecimento. E aqui eu vou fazer até um adendo rápido, né? Que nossos amados professores, nossos educadores nos ensinam a pensar. Ele não traz só o conhecimento conceitual, física, biologia, química, matemática e etc. Eles nos ajudam e nos ensinam a pensar. Eles desenvolvem em nós lógica de pensamento, de poder pegar esses conhecimentos fracionados e transformá-los em coisas. Criação de coisas. Tá, em processo do conhecimento. Então, você já está abordando aí, no caso, um desafio que é o protagonismo. Boa. Então, essa questão aí ela é muito debatida atualmente, que é justamente assim, incentivar o protagonismo no jovem. E de que forma que você incentiva o protagonismo do jovem? O professor sendo o mediador, sendo o facilitador, aquele que estimula a criança e o jovem a buscar o conhecimento. Legal. E aí existem técnicas, existem metodologias que estimulam e que fazem com que isso fique assim, mais palatável, mais agradável para o jovem assimilar o conhecimento. Tá? Então, esse daí corresponde, sim, um dos desafios da educação, que é o protagonismo. É deixar de ter aquele aluno na situação de comodismo, de assimilar ou de receber ou de esperar só que o professor estará passando para ele. Não é. Agora o mundo ele está um pouquinho mais diferente, não é dessa forma. Ele precisa se mostrar mais, ser aquele indivíduo que nós, aí no caso, né, profissionais da educação, sempre colocamos, é o jovem crítico. Crítico. É aquele indivíduo que vai, no caso, se posicionar na sua comunidade, na sociedade, e ser mais, portanto, atuante e participativo. Então, está aí o papel do protagonismo, tanto juvenil quanto no adolescente. Então, é resgatar essa, assim, digamos, essa responsabilidade e essa corresponsabilidade do jovem. Nossa, é super interessante. Eu ia até avançar um pouco o tema, mas me arremeteu a um outro pensamento, né? Porque hoje em dia a gente vê uma avalanche de conteúdo curto. Sim. Né? Conteúdo com pouca profundidade. A gente pode falar aqui do YouTube com Shorts, do TikTok que vai até 3 minutos, dos Reels do Instagram, que aliás nós está tudo lá, viu? Pode seguir nós que nós estamos tudo lá. Mas é o tipo de conhecimento que ele é curto, ele é raso. E quando o jovem se depara com esse tipo de conhecimento, ele tem que entender que aquilo é só uma pílula se ele desenvolveu interesse naquilo, ele tem que buscar mais conhecimento, mais informação e se aprofundar.
E isso eu puxo para dois temas que eu julgo serem interessantes. Primeiro, essa questão do ensino híbrido, que corrobora muito com esse desenvolvimento e essa intermediação que o professor tem que fazer, porque ainda não, nós somos seres gregários, né? Como sociedade, como seres sapiens, nós somos gregários, né? A gente gosta de agregar e viver em sociedade. Isso, então, no coletivo. No coletivo. Então, a presença ela é importante para gerar engajamento. Empatia, engajamento, motivação. Então, esse é o papel da presença. Mas tem também a parte remota, né? Que também contribui para que o aluno tenha, ou o estudante tenha tempo suficiente, aquele tempo nobre. Eu chamo de tempo nobre aquele tempo que você não gasta em deslocamento. Exato. Por exemplo, você pode aproveitar esse tempo que você vou ficar 1 hora, 2 horas no ônibus. Não, eu vou estar em casa, eu posso pegar essa 1, 2 horas e enriquecer o meu conteúdo. Por intermédio das plataformas online, Sim. Você vai aprimorando o seu conhecimento. Justo. E eu acho que por aí a gente pode explorar um pouco mais essa coisa do ensino híbrido. Como é que tem sido a experiência desse ensino híbrido? Então, Eduardo, você comentou, você trouxe aí a pontinha, né, do iceberg que foi lá atrás com relação à educação à distância, né, tradicional EAD, e ela ficou muito mais intensificada agora nesse momento que nós vivenciamos no mundo todo, que foi a pandemia. Sim. Que fez com que as pessoas ficassem, né, de uma certa forma, isoladas, e a educação não poderia sofrer o prejuízo, e a gente sabe que, infelizmente, sofrerá. Mas, enfim, sim, concordo. Mas, enfim, teve que ser adequada, né? Teve que se adaptar, ser adequada para essa realidade que nós estávamos vivenciando. Então, o ensino híbrido, ele é compartilhado, tanto presencial quanto o online. Então, justamente para, no caso, de repente, assim, satisfazer isso que você até está comentando agora, né? Essa necessidade que o ser humano tem de estar próximo ao outro, de vivenciar com o outro. Então, isso também é importante para nós. Sim, então, não é dúvida. assim 100% online. Então, a necessidade de você estabelecer parâmetros e de que haja possibilidade de, mais uma vez, né, consorciar as duas modalidades. Sim. E não perdendo o conteúdo, não Sim. perdendo a sua importância, não perdendo, digamos assim, a sua inovação, a sua necessidade e o que esse estilo, né, esse tipo de ensino híbrido trará de benefício para aquele educando. Sim, Porque aqui eu faço um parênteses, que é o seguinte, principalmente no que se refere ao ensino médio, quando o aluno chega naquele momento em que ele se depara. É claro que essa pergunta a criança tem desde o comecinho e até os pais também estimulam, né? Com aquela perguntinha tradicional, o que você quer ser quando crescer? Justo. Vem aquela perguntinha, aí você vai, diante das experiências que você tem, dos primeiros contatos que você mantém, você já vai definindo. Eu quero ser, de repente, advogado. Eu vejo na TV o engenheiro lá com aquele capacete, mexendo aqui, eu quero ser engenheiro. Então, ele vai montando um ideal na cabeça dele, né? Quando chega no ensino médio, ele já vai aprimorando mais, vendo qual é a sua habilidade, aquilo que ele mais se adequa. E para isso, as escolas agora elas já estão também com uma nova metodologia que tem todo um procedimento de encaminhamento com esse aluno que se chama projeto de vida. Olha que legal. Então Compartilha. Isso. Então tem aquele profissional, aquele professor que vai acompanhando e moldando aquilo que o aluno vai idealizando. Mas o que eu quero colocar, quando eu fiz a reflexão aqui, é que nós nos coloquemos na seguinte reflexão, né? Os pais, junto com os filhos e até mesmo os jovens, depois por uma reflexão. O que a profissão que eu estou escolhendo vai impactar no meio em que eu vivo, na sociedade que eu vivo, na comunidade que eu vivo. Justo. Olha, eu quero deixar assim bem claro para quem depois for nos assistir, que é o seguinte, eu não condeno, em hipótese alguma, aquela pessoa que idealiza ser uma determinada profissão que vai dar uma rentabilidade excepcional, que vai lhe resgatar a qualidade de vida, vai lhe trazer possibilidade de ter entretenimento, viagens, prazer, etc. Não questiono. Justo. Mas a pessoa também, é esse o cidadão atual, tá? Sim, é sim. isso que o
todo mundo está, no caso agora, colocando como um perfil ideal daquele cidadão do mundo. Sim, sim. Né? Sim. É o que a profissão que ele está escolhendo vai trazer de benefício para a comunidade que ele mora, no entorno dele, a quem ele vai se beneficiar. Você sabe que eu vou pegar um pouquinho do gancho dessa sua narrativa e trazer aqui um pouco de pimenta, porque a gente gosta de botar pimenta no molho, né? Nós gostamos disso. E isso tem tudo a ver com o mercado de trabalho, né? Exatamente. Porque tem uma pessoinha que fala que, sim, que o emprego está mudando de lugar. E por que ele está mudando de lugar? Exatamente por isso. E eu também falo muito em outros episódios do nosso canal aqui, que as pessoas precisam aprender a gerar valor, gerar riqueza e não objetificar o dinheiro. Porque quando você olha para a carreira linear, onde a pessoa escolhe, eu quero ser essa pessoa, eu quero ter essa profissão, ela está seguindo uma carreira linear, onde ela sabe que existe ali um modelo conhecido, que traz uma segurança, que vai trazer uma remuneração e de que ela vai alcançar esses seus objetivos. E, portanto, ela estará confortável. Mas, amigas e amigos, hashtag fica a dica, o mundo está mudando. E muito, Eduardo, e muito. Tanto é que basta ver aí o que nós estamos enfrentando, né? O desafio da pandemia, a questão aí do meio ambiente. Sim. E agora o mundo é um só. Tanto é que a proposta agora de novas metodologias e novos modelos educacionais é para entender que você não tem mais assim os continentes. A Terra é uma só. É uma só. É uma só. Então, de repente, se o indivíduo lá que não acordou muito bem naquele dia, ele aperta um botão e acaba com o mundo todo. Então, é o que nós estamos, infelizmente, presenciando aí, que eu vi hoje a notícia, né, da Coreia. Então, já tem lá os testes, e hoje foi apresentada uma situação da qual o alcance, né, do míssil para atravessar aí o oceano. Então, veja, todos estamos na mesma situação. Exato. Então, que tal salvar efetivamente esse planeta? Não é nada de ideologia, não é nada de ilusionismo e de pensar, nossa, né, não. Nós temos sim que salvar onde nós vivemos, porque não tem planeta B, não tem planeta B. O planeta que tem é esse aqui, né? Tomara que agora com essa nave que foi liberada recentemente, né? Ontem, antes de ontem, não sei, ela abra a possibilidade de nós habitarmos outros mundos, mas por enquanto não tem planeta B. O único planeta que nós temos é esse, vamos salvá-lo. Né? Eu diria para você o seguinte, né? E isso naturalmente está muito conectado com a educação e os desafios da educação para este século ainda, porque essa ideia de planeta B, ela pode até acontecer, mas eu não tenho esperança de ver isso em vida. Né? E vai levar muito tempo, que seja para gerações futuras. E dentro desse processo de transformação educacional, e você trouxe um pouco disso aqui, onde existe aí uma preocupação do professor para com o seu educando, de integrá-lo num projeto onde ele vai desenvolver, vai ter um propósito, não vai ser nada linear. De novo, me arremeteu aos projetos educacionais que eu trabalhei no passado, onde deve existir até hoje, eu não sei se existe, se não existe, mas era uma fundação que, inclusive, lá em 2007, 2008, ela recebia dinheiro, investimento das grandes big techs hoje, das grandes empresas de tecnologia, Microsoft, Oracle e etc., Intel, que é o ensino por mosaico. E eu acho que você viveu uma experiência parecida, recente, inclusive, e assim, eu vou dar só a parte superficial da coisa e vou passar a palavra para você, Eleuze, para poder trazer essa experiência mais recente. Mas o ensino por mosaico, assim, o aluno ele é inserido num projeto. Sim. Os projetos que a gente pode desenvolver são esses aqui. Você vai construir esse tablet. Né? Inclusive aqui até fazendo um paralelo, né, de tecnologia com tablet, com a nossa amiga Eleuze usando as anotações em papel, que inclusive é ecológico porque ela usa frente e verso. Mas, exato, ecologicamente correta. Boa. Mas o aluno quer desenvolver esse tablet. Tudo bem, eu estou exagerando aqui na minha proposta. Sim. No seu exemplo. Seu exemplo. Mas todas as competências conhecidas hoje de conhecimento precisam ser aplicadas para se desenvolver um tablet. Então, esse aluno ele vai ser inserido em competências matemáticas, físicas, químicas, porque a tela do tablet tem lá os seus LEDs, os seus eletrônicas, ou seja,
físicas e matemáticas, dentre tantas outras competências que vai permitir ele desenvolver esse produto, que é o ensino por mosaico, porque muitas vezes o conteúdo que ele precisa para desenvolver o tecladinho do tablet não está, por exemplo, na quarta, quinta série. Olha a quinta série que não sai de mim. Tá vendo? Olha, tá na oitava série, tá no ensino médio. Ou seja, de repente uma criança de, sei lá, 14, 15 anos, de 13 anos, vai começar a passar a ter conhecimento, vai passar a ser ensinada com conhecimentos que hoje, no modelo atual, seriam aplicados no ensino médio. Faz sentido isso? Sim, Eduardo, faz todo sentido. E eu vou te dizer o seguinte, bom, eu vou trazer aqui o exemplo, né, da Finlândia, que trabalha com essa metodologia que você está colocando aqui agora, né? Eles colocam um tema no começo do ano e naquele tema eles vão desenvolvendo todas as habilidades relativas àquele tema que foi escolhido. Olha que legal. Então, por exemplo, foi o último que eu vi, era sobre economia da União Europeia. Ainda a União Europeia, né, estava muito forte, né, na época. Então, o que eles iriam avaliar dentro do tema economia? Iriam avaliar o aspecto geográfico da União Europeia, o que a geografia poderia contribuir com relação à produção econômica, né? Os grãos, a indústria, o papel da história, a matemática com a estatística, e você colocou aí no caso do seu tablet, né? A física, a química, Sim. Ou seja, eles colocariam todos esses conteúdos agregados num eixo matriz, ao qual daria a possibilidade naquele aluno, olha aí o protagonismo, a partir do momento em que ele aprendesse como lidar com essa metodologia, com essas ferramentas, outros conteúdos ele replicaria. Olha que interessante. Entendeu? Sim. Então, aí no caso, não fica aquela situação, de repente, assim, maçante com relação aos conteúdos. Você vai diversificando, você vai estimulando, você vai incentivando, mediando e orientando. Porque, na Olha. realidade, o papel do professor agora deixou de ser aquele indivíduo que, ao assumir uma sala de aula, ele vai lá e coloca o seu conhecimento. Não. Aí, no caso, é claro, ele tem mais conhecimento que o aluno. Perfeito. Mas ele serve como orientador e mediador. Ele vai mediando, orientando, acertando as arestas e aprimorando onde o aluno deve melhorar mais. Porém, e aí no caso, é claro, né, como nós estamos tratando de desafios, e aqui foi dado o pontapé inicial para esse tema maravilhoso, nós Boa. temos vários aspectos a serem levantados aí, né? Porque nós temos dois personagens aí principais. De um lado eu tenho o aluno e do outro lado eu tenho o professor. Justo. Né? Então, no caso... e aí, não defendendo a classe, né, do magistério, mas tem muita coisa que acaba sendo de responsabilidade do profissional da educação. Então, se ao mesmo tempo que eu penso com carinho naquele educando, naquele aluno, que eu quero transformá-lo no protagonista, que eu quero que ele saia da educação básica, dominando o conhecimento, tendo as ferramentas necessárias para que ele possa desenvolver uma boa carreira, tendo sucesso, pensando no mundo ideal, na sociedade, etc., eu também tenho que pensar nesse profissional. Justo. Nesse profissional que precisa ser, no caso, preparado, aprimorado, ter mais tempo para que ele possa se dedicar ao conteúdo que ele vai trabalhar. Sim. Então, ainda o sistema, principalmente aqui para nós, ainda não está muito bem afinado no que se refere a isso. Então, esse também é um outro desafio aqui para nós. Tá? Agora, se a gente trata de desafio do século XXI na educação no mundo todo, são esses que nós estamos abordando aqui agora. Legal. Agora, nós precisamos aí depois pegar particularidades. Olhar regionalidade, olhar Brasil. Isso, exatamente. Porque fica até um pouquinho cansativo, desgastante e até mesmo desestimulador quando não se atinge o objetivo esperado, o objetivo necessário, coloca-se a culpa no profissional da educação. E às vezes Expectativa as coisas... frustrada, que às vezes é mal Isso, a expectativa do poder público não foi atingida, então ele vai, é claro, colocar, de repente, vai apontar onde houve a
falha. E geralmente a falha aconteceu onde? No profissional que estava trabalhando para elaborar e para aprimorar e para dar o resultado esperado. Então isso daí é um outro assunto. Eu só queria colocar, claro, porque de repente a gente coloca, olha, é tudo lindo, divino, maravilhoso, olha como as coisas estão acontecendo, porém nós enfrentamos ainda alguns gargalos que precisam ser solucionados, amenizados, para que o processo caminhe. Como eu estava falando aí no caso, você comentou sobre os mosaicos, e essa é uma proposta, se adequa, né, está dentro da dinâmica do ensino integral. Então, o ensino integral, ele acaba trabalhando também com casos. Né? Cada disciplina lá tem um caso a ser tratado, e aquele caso é visto dentro da sua amplitude. Então, não é mais focado pura e simplesmente aquele tema dentro de um universo limitado. Ele é colocado no universo maior. Deixa eu dar o exemplo. Posso dar um exemplo? Claro, à vontade. Perfeito. Então, vamos lá pegar um fato que aconteceu em 1986, que foi o acidente de Chernobyl. Tá? Que foi um desastre total. E vamos agora pegar 2 desastres que nós tivemos aqui no Brasil, que foram de Mariana e de Brumadinho. Mas o que tem a ver lá na Ucrânia e aqui, de repente, em Minas Gerais? Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque foram episódios, assim, inesperados. Aliás, a tecnologia está aí, por isso que eu digo que a importância da tecnologia, né? Justo. Então, no caso, aconteceram, e veja as consequências que esses acidentes acabaram trazendo, não só para o meio ambiente, mas para a economia, para as pessoas, para o estilo de vida, para a saúde mental, para a saúde física, para a economia da região, para tudo. Então, veja o impacto que esses acidentes trouxeram. Então, não é assim só gravar, aconteceu tal, foi nesse local, então não veja a dinâmica e a proporção que esses episódios ocorreram. Como, por exemplo, o Chernobyl, praticamente assim pegou a Europa toda por uma questão da rotação da Terra. Mas como rotação da Terra e translação da Terra? É claro, a Terra gira e pelo fato dela girar, houve movimento ali nas correntes de vento e que acabaram levando os elementos poluentes para outros países. Exato. Então, o estudante, né, ele precisa entender isso dentro de um universo maior, partir do seu foco ali local e extrapolar para o universo maior. Justo. E por isso que aí vem a questão do ser cidadão, que é a tal da sociedade 5.0, né, que coloca o indivíduo como sendo, ele não é mais só assim, é brasileiro, é chinês, é japonês, é europeu, é americano. Não, ele é cidadão do mundo. Então é isso que está sendo colocado agora. E a sociedade 5.0 é aquela que tem como base a tecnologia. Né? Então você pode estar perguntando, nossa, se é a sociedade 5.0, então significa que eu tive a 1, a 2, a 3 e a 4. Sim, nós tivemos a 1, a 2, a 3 e a 4. E agora nós temos na quinta. Mas isso eu só estou pegando pelo seguinte, porque a sociedade 5.0, eu vejo assim como o projeto mais maravilhoso que tem. Ele é muito amplo, ele trata a educação de uma forma completa, ela não é mais segmentada, ela não é mais estagnada, ela é muito dinâmica, ela é muito ativa. E aqui eu emendo com uma reflexão que eu diria o seguinte, até um exercício aqui mental, né? Claro. Tem uma frase, né, no caso que eu sempre usei nas minhas aulas, né, de pós-graduação, que era o seguinte, eu pedia para os meus alunos completarem a frase, né? A educação... Complete a frase. Complete a frase. Olha aí, perguntinha básica, né? De toda a provinha aí inicial, né? Complete a frase. A educação é a... E eu pedia para eles completarem. Então vinham assim os adjetivos assim os mais inusitados. E eu chegava assim e falava, olha, tal qual a solução, né, de um problema matemático, né, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, qual é a palavrinha que completa? Porque se você inverter, a frase não perderá o seu sentido, ela continuará tendo o seu sentido.
Aí eles demoravam um Interessante. pouquinho, e se tinha alguém ali da área de matemática, né? Eu aqui, inadvertidamente, né, no meu clamor aqui da explicação, acabei falando a palavra, mas a palavra é solução. Solução. Então, a educação é a solução. Inverta. A solução é É a educação. educação. E eu acho que esse movimento que está acontecendo já há algum tempo e acelerado pela pandemia, naturalmente, que fez com que a adoção da tecnologia fosse feita de maneira muito rápida, até para que não perdesse um pouco desse conteúdo educacional, desse conhecimento, fez com que realmente a educação começasse a se mover, né? Sair do seu lugar original. Né? E até dentro da sua narrativa eu estava pensando aqui. E até puxei rapidamente aqui na internet sobre Sociedade 5.0, porque 5.0. a indústria 4.0 já está desatualizada, viu? Porque a gente já está na Sociedade 5.0. Eu acho isso sensacional. Eu acho isso sensacional de verdade. Que esse processo de transformação significa dizer o quanto que as pessoas estão aceitando, adquirindo conhecimento e se adaptando. E eu venho falando de maneira até bastante recorrente. A nossa capacidade de adaptação vai ser colocada à prova nos próximos anos. Sim. Porque o ser humano ele é altamente adaptável. E aí, sei lá, eu não sei se eu posso dar os méritos para Darwin, que é a teoria da evolução. Cara, é assim, Nenê, se você não se adaptar, só lamento. E o que é se adaptar? Né? E dentro desse tema educacional, as pessoas têm que entender que elas nunca vão parar de estudar. É o Long Life Learned. É esse termo americano que é estudar a vida inteira. Você vai estudar a vida toda, não tem jeito. E aí eu posso entrar aqui com outros pensamentos de outros escritores, né, do profissional generalista ou daquele que tem uma matriz de conhecimento, mas que deriva para outros em razão do projeto que ele está desenvolvendo. Tem uma série de coisas associadas a isso. Mas pegando tudo isso, me arremeteu a um outro pensamento também, que é essa adaptabilidade da estrutura governamental e poder trazer essa velocidade para a educação. E eu digo isso para você pelo seguinte, Eleuze, a tecnologia está aí. Existem diversas plataformas educacionais hoje. Empresas, as Big Techs hoje, falando de tecnologia da informação, porque aqui vale a pena esclarecer que tecnologia ela é aplicada em diversos setores. Né? Não é só da informação, mas em diversos setores. Quando você desenvolve um caminhão, você está aplicando tecnologia da área de engenharia para desenvolver aquele caminhão. Sim. Então, às vezes as pessoas elas tendem a falar, não, você trabalha com o quê? Tecnologia, então você trabalha com computador, é isso. Não, não é. Se eu trabalho com tecnologia, eu posso ser um engenheiro. Eu posso ser um advogado, eu posso ser um médico. Eu estou trabalhando com tecnologia na área médica. Eu trabalho, então, com tecnologia da informação. Então, a tecnologia da informação ganhou um apelo muito grande nos últimos tempos e surgiram diversas plataformas educacionais e as Big Techs, que são as grandes empresas de tecnologia da informação, até dispensam os cursos universitários hoje. Você fala, não quero mais o curso universitário. Você não precisa ter o curso universitário, você precisa entender da tecnologia da informação que eu uso aqui. E aí houve uma explosão enorme das plataformas educacionais e o que eu percebo muitas vezes é uma evasão da educação nessa viés da carreira educacional tradicional linear. Essa é uma das barreiras, não é? Como é que Então, essas grandes estruturas vão superar esses obstáculos? você está se referindo aí, no caso, acredito eu, que a carreira acadêmica, né? Sim, Você exato. não ter... Porque o que se precisa hoje, como já foi abordado aqui, é o mercado de trabalho, né, Eduardo? Você precisa da mão de obra especializada para atender às necessidades do mercado. Sim, eu concordo. Então, essa metodologia, essa facilidade, esse acesso veio assim praticamente a estreitar ou a encurtar o tempo de aprimoramento daquele profissional. Boa. Então, esse é um desafio também. Sim, É um grande diminuir desafio. a curva de aprendizado. Exato. Porque quanto tempo um estudante ele passa na escola
até ele terminar a educação básica, né? Que corresponde ao ensino fundamental e o ensino médio. Aí depois ele parte para o ensino, não digo profissionalizante, mas para a faculdade. Justo. Então tem aqueles que querem, digamos assim, literalmente encurtar, ir por uma via, por um caminho que lhe dê possibilidade de um acesso mais rápido a atingir o seu objetivo, que é ter a sua liberdade financeira, porque a gente está trabalhando aqui de pessoas que querem qualidade de vida, que precisam sobreviver. Sim, sim. Então é outro aspecto que a gente precisa também, dentro aí da questão educacional, pensar. Com certeza. Pensar em relação a isso, que é adequar e aprimorar cada vez mais a mão de obra. Né? E a gente tem aí as experiências, não, né? Aqueles que trabalharam para aprimorar essa mão de obra qualificada. Mas aí tem outra questão que a gente esbarra em outros pré-requisitos. Mas, enfim, isso que você está dizendo é uma situação muito complicada mesmo, porque, na média, o aluno, no início, ele passa uns 12 anos na escola. Sim, né? sim. Praticamente assim, uns 12 anos na escola. E isso, para uma família, acaba gerando um certo impacto Sim. no que se refere ao orçamento. Justo, concordo. Né? Então, nós precisamos aí, no caso, ter esse viés que entraria na questão dos cursos técnicos. Mais uma vez, a questão aí, olha aí, da tecnologia. Sim, justo. Aprimorar essa mão de obra. E aí tem as FATECs, né, os Senais. Isso tem contribuído, tem ajudado muito para melhorar até mesmo o nosso aprimoramento dentro de um ranking mundial no que se refere à produção de produtos extremamente qualificados e de boa qualidade. Justo. E que venham a ser altamente competitivos. Sim. E por isso é que passa por um processo seletivo, né, de aprimoramento daquela mão de obra. Mas a gente volta na questão original. O que isso que eu estou fazendo vai impactar na comunidade que eu moro, na sociedade que eu pertenço. A gente estava no macro e vai para o micro agora. Muito legal isso. A gente não pode perder esse foco. Sim. Sempre ter isso como foco. Né? Gerar valor para aquele meio que eu tô vivendo. E nós sabemos que tudo é energia. Então, tudo aquilo que você produz, tudo aquilo que você faz, ele acaba retornando para você de uma forma positiva. Então, ele vem automaticamente. Como fruto, como resultado daquele esforço que você teve. E você colocou com relação a essas plataformas, esses streamings que são rapidinhos e que são assim de conteúdo rápido. Sim. É um outro desafio que nós enfrentamos dentro do ambiente escolar. Sim. Porque quando eu penso naquele indivíduo, naquele jovem, como sendo um jovem crítico, que saiba argumentar, Sim, isso é que importante. saiba justificar, porque não adianta você dizer, eu gosto disso. Você tem que justificar quais são as razões que te levam a, de repente, apoiar determinadas ações. Sim. E para isso a gente precisa quebrar essa grande barreira, que é essa dependência que se criou, né, com relação à própria tecnologia. Se por um lado, olha só como a coisa é dicotômica, se por um lado eu quero agregar a tecnologia na educação, por outro lado eu tenho que fazer o jovem entender que a tecnologia também, não que ela não seja tudo, ela é tudo, mas ele precisa ter um outro olhar diferenciado, uma boa leitura, procurar diversificar as fontes de onde ele obtém o conhecimento. Exato. E não ficar somente centrado naquele celular 24 horas por dia e perdido nas coisas que ele está navegando. Precisa ter foco, precisa ter orientação, precisa ter mediação. Mediação. E aí entra o papel do educador, do professor. Papel do educador, exatamente, para orientar, para fazer com que ele busque material de credibilidade, de confiabilidade, para que ele possa montar o juízo de valor dele, para que ele tenha argumento, para que ele consiga
manter um diálogo, porque o que acontece na maioria das vezes é que hoje as pessoas não conseguem sustentar um diálogo. E por que não conseguem sustentar? Por falta de conhecimento, de repente, naquele assunto. E por quê? Porque não buscou, não foi em busca de uma leitura. Não importa, não gosto desse. Não, leia, procure saber o que está sendo dito por determinada pessoa, o que essa outra está pensando, para você, de repente, montar aquilo que você imagina do cenário atual. Eu não gosto do Putin. Mas por quê? O que acontece? O que ele é? O que ele representou? Quem foi ele? Vá, busque. Né? Eu sou contra a cota racial. Né? Sim. Sim, sou contra a cota racial. Mas por que você é contra a cota racial? Sim. Você já foi buscar entender o que significam as cotas raciais? Ou a quem está se beneficiando? Ou quem é beneficiado pela cota racial? Sim. Então, é buscar fundamento, buscar conteúdo para você conseguir dialogar. Hashtag fica a dica aqui importante, ó. Leiam. Ler. Busquem, uma vez você determinando o tema que você se interessou e você quer desenvolver conhecimento sobre aquele tema, vá buscar leituras, sejam elas digitais ou livros impressos, mas vá buscar, porque a leitura, você ler o livro de alguém significa que você vai estar pensando com a cabeça dessa pessoa. E isso vai te ampliar o conhecimento, vai melhorar o seu senso crítico, além de outras coisinhas, tá? Hashtag fica de passagem, vai melhorar a sua dicção, vai melhorar o seu vocabulário, vai melhorar a forma correta de você escrever um texto, vai melhorar uma série de outras coisas. Muitos benefícios. Sim. Muitos benefícios mesmo, e nós voltamos naquela questão, educação é a solução. Educação é a se solução. Eu trabalho bem uma educação, se eu oriento, se eu atuo como mediador e o aluno é o protagonista, e todas essas qualificadoras, né, com metodologias, eu melhoro a questão da saúde, da segurança. Então, todo projeto de governo, você encontra os aspirantes a algum cargo falando nessas duas áreas. Nessas três áreas. Sim, educação, saúde e segurança. Justo. Eu vejo da seguinte forma: se o foco centralizar na educação, automaticamente, como uma questão assim não é reflexiva, vai refletir. Refletiva. Refletiva, vai refletir na saúde e na segurança. Então, e essa situação de que, de repente, para manter determinados projetos sociais, você vai tirar verba da educação para dar continuidade a alguma ação social, está totalmente equivocado e está totalmente errado. Não se deve mexer na verba da educação. A educação é primordial. Sim. A educação literalmente a solução, é a base, não deve ser alterada. É nela que nós devemos estar sempre atuando, sempre agindo, para que eu consiga, no caso, manter uma sociedade equilibrada e harmoniosa, diminuindo os casos de criminalidade, diminuindo a questão da incidência de doenças e uma série de outras consequências. Sim, porque através do conhecimento você ensina as pessoas a se protegerem disso tudo. Exatamente. Né? Não é armando o povo que a gente diminui a violência e não é desarmando o povo que a gente diminui ou aumenta a violência. Muito pelo contrário, é pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Pelo conhecimento de que aquilo pode ter um resultado ruim, porque você conhece os indicadores, você sabe como funciona, enfim. Ou você pode... que aqui a gente entrou num tema muito polêmico, que é a questão do armamento, mas para você ter uma arma, você precisa ter muito conhecimento para poder usar. Então, tá vendo? Porque a arma é defesa, só isso, né? Já que ela existe, a pólvora foi inventada pelos chineses, a arma é defesa. Esse é o princípio básico dela. Mas eu não quero aprofundar nesse caso. Certo, né? Eu acho que não vale a pena. Nem esse é o foco. Mas eu concordo com você. Educação é a base, é a infraestrutura que constrói uma sociedade consciente, harmoniosa, equilibrada. Sim, e que efetivamente vai criar condições de prevenção de todos os outros males dos quais a gente vive hoje, inclusive ajudando as pessoas a controlar um pouco da ansiedade,
que eu até li um livro do Pondé, que eu ganhei recentemente. Muito bom o livro do Pondé, Luiz Felipe Pondé, que fala da ansiedade. Da ansiedade. E que hoje a ansiedade ela é classificada. Existem vários tipos de ansiedade. Vários tipos, né? Ansiedade por diversos motivos. E muitas vezes essa ansiedade é justamente por não entender ou não conhecer o processo de como as coisas são construídas, de como você vai levar a sua vida e qual o tempo que você precisa para se desenvolver e construir, gerar valor, gerar riqueza e ter resultado. É o desconhecido. É o desconhecido. A ansiedade vem do desconhecido e ela já é classificada em diversos tipos, eu não vou citar os tipos aqui. Mas sim, eu concordo com você. Né? Educação é base, não se deve tirar dinheiro, muito pelo contrário, se deve colocar dinheiro ali. Agora é lógico, o resultado disso é a longo prazo. E esse é o grande problema das pessoas, principalmente no mundo extremamente veloz. Veloz e moderno, nosso mundo pós-moderno, nosso mundo contemporâneo moderno, né? As pessoas querem tudo para amanhã. E eu vou dizer para você por experiência própria, porque eu sou empreendedor. Nada do que você faça, por mais velocidade que você coloque, mais esforço que você faça, mesmo trabalhando 48 horas por dia, sendo que o dia tem 24, você não vai ter resultado de um dia para a noite. O resultado ele demora. Né? Então eu acho que educação, esse desenvolvimento da pessoa. E isso a gente falava lá nos projetos da Intel em 2008. Falou que a gente está fazendo agora, o reflexo disso vai acontecer daqui X anos. E, de fato, o que foi feito lá em 2008, a gente vê o resultado disso somente nos dias de hoje. Nós estamos em 2022. Certo. Que 14. é a adoção efetiva do um computador por criança. Né? Hoje muitas escolas têm isso. Né, um computador para criança, essa inclusão digital que foi promovida, os cursos de ensino à distância que melhoraram muito nos últimos 10 anos. Muito, Eduardo. Essa muito. explosão de plataformas educacionais de conteúdos livres, o stricto sensu, é isso? Stricto sensu. Stricto sensu, desculpa, não sou bom de latim. Tá. Sem crise. E eu acho que, eu acho não, pelo que eu vejo de movimento, a educação ela está passando por um processo de transformação onde todos esses conceitos ou essas experiências elas vão ter que se fundir para que isso possa ser massificado de alguma forma, porque acho que esse é um grande obstáculo. Porque muitas vezes a gente traz esse tipo de pensamento aqui para a nossa mesa de discussão, mas como chegar lá, na base que precisa ter esse tipo de acesso? Acho que esse é um grande desafio, né? Demais. E principalmente para alguns países que têm dimensões continentais. Aí fica... Hashtag Brasil. Hashtag Brasil. Aí fica um pouquinho mais complicado. Mais complicado mesmo para você atingir a todos. Sim. Porque é isso que você falou, né? Que aí entra na questão da inclusão. Justo. Olha, é a inclusão, Justo. que é um desafio também, né? Todos têm que estar envolvidos dentro dessa nova dinâmica. Mas de que forma? Com o Brasil com o país, né? Com tantas disparidades sociais. Sim, sim. Então, esse é uma situação assim que as três esferas, né? Municipal, estadual e federal, devem tomar um cuidado muito, muito grande. Porque, lamentavelmente, ainda continuamos com muitas crianças sem acesso à escola, muitas crianças não alfabetizadas. E, pasme você, até mesmo aqui no estado de São Paulo, e na cidade de São Paulo a gente ainda tem muitos casos, né, de crianças que não têm o acesso fácil à escola. Né? E isso, digamos assim, para um estado mais rico da nação. Sim, eu até colocaria aqui para você uma provocação. No século XXI. Século XXI. Isso nós teríamos como sociedade aceitar? De forma alguma. De forma alguma. Veja só, a proposta para a colocação aí, né, adequando essa sociedade 5.0, porque a sociedade 4.0 foi aquela da clonagem, dos transgênicos, justo, né? Sim. Dessa sim. quarta ou quinta, não, acho que é quarta onda da industrialização. Então, essas situações elas já são previsíveis. Então veio agora essa questão aí do uso intensivo da tecnologia. Então tenho aí a sociedade 5.0 e tentar adequar, aprimorar a escola, né, a sala de aula,
adequando o conteúdo com as novas tecnologias. Tudo bem, ótimo, perfeito. Nós temos aí um projeto maravilhoso que é a Escola Tempo Integral. Sim. A Escola Tempo Integral, ela já foi idealizada, para você ter uma ideia, desde a década de 50 do século passado. No. Pelos mestres, né, da educação, Anísio Teixeira, Paulo Freire e o Darcy Ribeiro. Sim. E, é claro, foi amadurecendo, porque também é um projeto que foi idealizado e visto, e não digo copiado, porque ele foi aprimorado, né, dos Estados Unidos, mas sofreu, é claro, né, adaptação. E os anos se passaram. E o que nós temos hoje, né, na primeira década do século XXI? Aqui para a região sudeste, particularmente o estado de São Paulo, também colocou a Escola Tempo Integral. Então, lá atrás, no comecinho da década, da segunda década deste século, algumas escolas foram escola piloto. Legal. Bom, eu não estou equivocada, foi em 2012, então foi a segunda década desse século. Isso, exato, está correto. Então, naquela época, eu tinha escolas que eram escolas piloto, que seriam incluídas dentro dessa nova dinâmica, né? Então, nada mais justo, né, de entender que, de repente, os desafios daquelas escolas eram muito provenientes. Sim. Porque estava adaptando uma situação que era inovadora. Para a época, inovadora. Sim, super. Os anos se passaram, eles foram aprendendo e hoje eles têm toda uma dinâmica e toda uma metodologia já adequada. Nós temos como política pública o Plano Nacional da Educação. Tá. Temos também o Plano Estadual da Educação. Então, o Plano Estadual da Educação segue o Plano Nacional da Educação. E dentro desses planos, tem aí, no caso, a questão temporal. Em X tempo, você precisa adaptar tantas escolas dentro dessa metodologia. Tá. Então, Eduardo, eu já tenho uma previsão. Eu já tenho ali no meu cronograma metas que eu deveria atingir. Se lá atrás eu tive, suponhamos, 6 ou 8 escolas do estado de São Paulo todo que foram adequadas e adaptadas com aquela metodologia. Sofreram no início? Claro que sofreram, mas hoje estão bem. Se a minha projeção é atingir, num determinado ano, mais 20 escolas, eu tenho que pegar o que foi aprendido com aquelas escolas as experiências, sim, e já implantar nessas que eu tenho a previsão de que serão iguais a essas que estão agora. Justo. E não fazê-las passar tudo que as outras passaram lá atrás, vão passar agora. Sim, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz. Então, se eu já venho, desde 2017, dizendo que determinadas escolas, a partir de 2022, deverão estar adaptadas com esta nova metodologia, eu tenho que, em 2022, estar com essas escolas completamente aparelhadas, adaptadas para receber esse aluno. Funcionais. Exato. Mas o que a gente vê na realidade, na prática do dia a dia, é que não acontece. Então, aí tem uma falha de organograma, cronograma, dinâmica, investimento, estrutura, logística, ou falha do poder público. Porque já tem escola dando certo, já tem escola trabalhando, então por que não adaptar? Por que não replicar o modelo, já que o resultado que não é positivo? Replicar? E não dizer assim, vocês começaram agora, então daqui 2, 3 anos vocês estarão bem. Gente, 2 ou 3 anos é muito tempo para a educação. Então Sim, já eu concordo, deveria estar muito totalmente adaptada e já vamos começar com a situação já totalmente certa, com a tecnologia, com a lousa digital, com o data show na sala de aula, cada professor na sua sala ambiente. Então, você percebe que propostas existem, projetos maravilhosos existem, porém, no momento em que você vai colocar aquilo efetivamente na prática, você encontra essas barreiras, eu não sei, estruturais. Estruturais. Pode-se dizer assim, estruturais. Eu acho que eu me sinto na obrigação de reforçar aqui uma mensagem. Pois não. Nós, como sociedade no século XXI, não podemos admitir que ainda existam crianças ou pessoas que não estão inseridas
e escolas, seja por qual motivo for. E aí, a questão educacional, ela tem que andar junto com a social. Porque se de repente o aluno, o que seria o aluno, não consegue ir para a escola porque ele tem que ajudar a família de alguma forma a gerar algum tipo de renda para sua subsistência, é aí que a parte social tem que atuar efetivamente. Exatamente. É ali que efetivamente tem que atacar. Fadão, família, vem cá. E eu falo isso com tranquilidade porque até pela digitalização que vem acontecendo há 50 anos, pelo menos, traz informações estatísticas e demográficas que nos permitem mapear, sim. Aquela família que é de super baixa renda, está lá na base da pirâmide. Eu vou pegar meu filho e vou botar ele para vender bala. Eu tô indo para os extremos, tá? Sim. Porque o apelo aqui é para os extremos. Vou botar ele para vender bala no Farol para ajudar a trazer dinheiro para dentro de casa, então ele não vai para a escola, ele vai vender bala no Farol. Pelas estatísticas, pelos números e pelas informações que nós temos hoje, é muito possível entender, falar, bom, se essa criança vai vender bala 7 dias por semana no Farol, ela vai gerar uma receita de X para aquela família. Eu estou falando de uma família. Sim. Aí você pega milhões de famílias e cria uma média. Fala, ó, a criança da escola, eu como programa social, Sim. e sou sorry que eu sou obrigado a falar também, porque esse tema é um tema que... Ele para mim, ele é sensível. Eu gosto muito do tema educação. Tem dinheiro para fazer isso? Tem muito dinheiro para fazer isso. Fala, tá aqui, família, ó, garante média, indicadores. Fala, seu filho tem que estar frequentando a escola, ele tem que apresentar indicadores tal. E quais são esses indicadores? Ele tem que estudar, ele tem que passar na prova, ele tem que cumprir com o cronograma. Um protocolo. O protocolo. Tem que seguir um protocolo. E de novo, com a digitalização, tudo isso é possível de acompanhar. Tudo é possível. Então, aqui fica meu apelo para quem for assistir. Apelo registrado. Apelo registrado. Nós, como sociedade no século XXI, não podemos admitir isso. Não podemos. De forma alguma. E uma das questões que acabam impedindo, né, a criança de ter acesso à escola, pasme você, às vezes é a acessibilidade. Acessibilidade, não tem transporte, a criança mora em lugar de difícil acesso. Meu Deus, isso já deveria ter sido, digamos, solucionado, resolvido. Poxa. É lamentável você ver ainda nós, né, sermos desafiados por uma questão a qual nós poderíamos já ter, não digo dominado, né, não é questão de dominação, mas pelo menos amenizado. Sim. E fazer com que todos tivessem acesso efetivamente à educação. Porque, veja só, com a educação, mais uma vez, né, você atuando na educação, você vai mexer em tudo. Principalmente na questão do número de filhos por família. Uhum. Quanto mais a pessoa não tem educação, a moça não tem educação, a menina não tem educação, ela vai criar uma família cada vez mais numerosa. Então, o que nós precisamos é também trabalhar nessa questão da base, da orientação, Concordo. da conscientização e de tudo que isso pode provocar a médio, curto, digamos, curto, médio e longo prazo para a vida dela. Uhum. Porque eu já vi vários relatos de meninas aí dizendo que se eu não tivesse acontecido isso comigo, eu estaria numa outra condição. Veja. De repente aqui, aí falta uma orientação, falta uma orientação. mediação. E aqui é importante ressaltar essa fala, porque a gente está ouvindo esse relato de uma pessoa que tem 35 anos na área de educação estadual e que viu, quando ela fala isso, ela viu crianças de 13, 14 anos sendo mães. Exatamente. Que delícia de conversa, Eleuze, que delícia. Que delícia. Exato. Né? E olha. E olha, tem assunto ainda. A gente precisa gravar um outro. A gente precisa estender esse tema. Mas eu vou pedir para você trazer aqui a sua mensagem final. Porque eu já soltei meu verbo aqui. Eu já falei coisa aqui. Sociedade, acorda, vamos estudar. Conte com a gente. Hashtag Basil Academy. Tá ali. Ó. Contem com a gente. É isso mesmo. Eu só gostaria, assim, de... antes de fazer aqui, né, a mensagem final, né? Sim.
Eu só gostaria de apontar duas instituições que trabalham também com educação, né? Uma delas é Todos pela Educação e a outra é Educação para Todos. Então, eles também desenvolvem um trabalho bem sério, bem confiável, com dados, inclusive, aí, no caso, fazendo até apontamentos, né, desses gargalos. Sim. Então, o meu total, aí, no caso, apreço a essas duas instituições. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, Eduardo, digamos, não perder o foco, ser determinado e não perder a esperança. Porque, na realidade, isso tudo é factível. A possibilidade não, a gente consegue, sim, mediante uma proposta bem alinhada, bem adequada, superar esses desafios, com certeza. Que sensacional. A Eleusa é uma pessoa muito espiritualizada, eu acho isso muito legal. Eu sou mais pragmático, né? Até meu comportamento é mais de pragmatismo, eu sou uma pessoa prática. Então, ó, consistência e persistência. Tenha isso, a boa e velha persistência. Acredite no que você quer fazer, no seu propósito, vai estudar, que você vai ajudar a transformar a sociedade, vai melhorar. Vai atingir suas metas. Vai. Amigas e amigos, Brasilcast, ó, muito obrigado. Não esquece do joinha. Aquele que não gostou, deixa seu comentário, que a gente quer sempre melhorar, saber o quanto que isso é legal para todo mundo. Depois a gente vai compartilhar as redes, inclusive da Eleusa também, porque a gente vai fazer muita propaganda disso, porque a gente quer propagar conhecimento para as pessoas. Exatamente. Pedrinho, é contigo. Não sei se é o Billy Jean, se é o Pedrinho, não vejo mais ninguém. Eu fico aqui, ó. Obrigado, gente. Obrigado, Leuze. Obrigada. Foi? Foi. Olha lá. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Nesse calor e vim aqui na secretaria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou.
tamanho oval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igualmente. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açougueria junto com a Digital 5, viu? É realmente maravilhoso.